Então nós estamos aqui com a primeira introdução de escatologia bíblica, com a palavra de Deus, e eu creio que nós vamos aprender muita coisa junto. O nosso equipamento aqui ainda não é o melhor, mas é o que nós temos. E o que importa é se nós estamos assim interessados para aprender. Então nós vamos junto, vamos procurando o significado, vamos entendendo, e assim Deus vai abençoando. Que diz assim, o início aqui: como diria o apóstolo Pedro, a escatologia é um estudo que envolve doutrinas difíceis de entender, segundo Pedro 3,16. Sua correta compreensão, bem como a de todas as matérias de teologias ou teologais, só ocorre mediante a priorização do que está revelado nas Escrituras, que apresentam a totalidade das informações futuríveis essenciais em Apocalipse 22:19. Veja só, a teologia é uma ciência, como nós temos conhecimento, mas nós temos que entender que ela só é compreensiva quando nós juntamos ela com a palavra de Deus. Como nós vemos aqui, nós estamos vendo uma palavra muito pouco usada nos nossos dias, que é a palavra futuríveis. E eu procurei aqui, é uma palavra que tem um significado assim, que é de futuro, né? Daqueles que têm esperança no futuro. E também estou aqui com primeiro ou segunda de Pedro 3,16, que diz assim: e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Veja só, as Escrituras Sagradas, nós precisamos buscar a Deus para ter um entendimento melhor. A teologia existe como uma ferramenta, né, para a gente buscar o melhor, o entendimento melhor. Mas na realidade quem nos esclarece é a própria palavra de Deus, como eu acabei de ler aqui em 2 Pedro 3,16, que ele diz assim, que se a gente tiver falta de fé, que a gente não tiver conhecimento, mas principalmente falta de fé, o conhecimento se adquire com mais facilidade. A gente entende de maneira errada. E não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente entenda da melhor forma possível. Continuando aqui, diz: a escatologia aqui exposta não é especulativa ou teológico-cêntrica, e sim dogmática e bibliocêntrica. Quer dizer, é uma coisa... essas pessoas que escreveram esse livro aqui, eles escreveram, sim, respeitando a ciência, mas colocando o entendimento pela palavra de Deus, bibliocêntrica. Afinal, renunciar à autoridade bíblica para exercitar o raciocínio a bel prazer, com o intuito de formular teorias quanto ao futuro baseadas em passagens interpretadas isoladamente. É o mesmo que forçar a palavra de Deus a dizer o que não diz. É aquela história, você pega versículos isolados da palavra de Deus e quer contar uma
história, que é que aquilo que não tem contexto torna-se o quê? Pretexto. Não é isso que a gente entende? Então, nós temos esse compromisso de ler o antes e o depois, para que a gente não fale de maneira isolada. O versículo isolado, existem versículos que se completam, mas existe versículo que você precisa do antes e do depois para poder haver um entendimento correto daquilo que Deus está falando para nós. E a leitura continua aqui. Acerca disso, David Hunt discorreu com precisão. Teríamos de ser como Deus para que tudo fosse povoado e racionalizado para nós. Obviamente, não somos como Ele, somos finitos e Deus é infinito. Simplesmente não temos a capacidade de compreender tudo sobre Deus e o seu universo, portanto, precisamos confiar nele, como nos fala sobre coisas que não podemos compreender de forma plena. Como é que nós vamos falar de coisas que nós não compreendemos de forma plena? Nós temos que buscar o melhor entendimento para poder falar as coisas, mesmo que sejam as coisas de Deus. Então, continua aqui. Conquanto valorizemos até certo ponto algumas teorias extrabíblicas tidas como lógica e consistentes, haja vista decorrerem de exaustivas pesquisas, o estudo das últimas coisas ou escatologia, só tem relevância quando se harmoniza plenamente com o conteúdo das páginas sagradas. Se isso não ocorre, abraça-se a teologia especulativa, da qual muitos se valem para chegar a lugar algum. Significa que, se o que nós estamos falando não tem base bíblica, não adianta, irmãos. É fria. Nós não estamos ensinando nada. Nós devemos buscar a vontade de Deus, nós devemos buscar com muita, com muita força e com a fé que Deus deu para cada um de nós. E dessa forma nós trazemos um entendimento que pode ser esclarecedor. Continuando aqui, diz assim: o profeta Daniel não ousou desvendar por conta própria os mistérios relativos ao futuro. Antes confessou: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Deuteronômio 12, 8. As Escrituras não foram divinamente produzidas para que cada indivíduo, ao interpretá-las, tire as suas próprias conclusões. Elas são a revelação de Deus e nós devemos nos aproximar delas com o objetivo de assumir as verdades reveladas pelo Senhor. Salmo 119, versículo 105.